Olá, seja muito bem-vindo aqui nessa aula. Hoje nós vamos falar sobre o abstracionismo. Então, o abstracionismo é muito diferente de tudo que a gente estudou até agora, né? Porque até agora, todos os movimentos artísticos, todos os movimentos, desde lá do início até o anterior a esse, eram obras figurativas, que representavam uma figura. O abstracionismo ele é completamente diferente. Olha só, coloquei aqui um conceito. O abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figurativas, que representam a sua realidade. Então, uma obra figurativa é quando representa uma realidade. Uma obra abstrata, ela não representa a realidade, ela é uma obra não representacional. O que significa isso? Significa que uma obra abstrata, você não consegue identificar uma figura. Se você olha para uma obra abstrata, você não vê uma figura reconhecida pelo teu cérebro ali. Você não reconhece. Por exemplo, você viu ali uma natureza morta, você viu uma paisagem, você viu um retrato. Então, tudo isso são obras figurativas. Por mais que essa obra ela seja deformada, como a gente viu lá no cubismo, né, que era um retrato, por exemplo, todo desmontado, como a gente viu no surrealismo, que era a arte dos sonhos, eram diferentes da realidade, mas era uma obra figurativa, porque você olhava, você reconhecia uma imagem ali. O abstracionismo, você não reconhece uma imagem. Você olha para uma obra abstrata e você vê linhas, cores, mas você não reconhece uma imagem. Tá? Então, ela não tem essa obrigação e não quer representar uma imagem. Então, eu acho o maior pecado, posso até dizer, quando uma pessoa está olhando uma obra como essa aqui, do Kandinsky, que depois a gente vai falar melhor sobre essa obra, não está o nome dele aqui, mas é o Kandinsky. Quando uma pessoa olha para uma obra dessa e fica pensando, né? O que será que o artista quis representar? Será que ele quis representar um vaso? Gente, isso é o maior pecado do mundo. Primeiro que o artista não quis representar nada. Se ele quisesse representar, confia, ele teria representado um vaso, né? O artista não quis representar nada. Eu já vi muitas pessoas, muitos alunos principalmente, né, na escola, no presencial, meus aluninhos lá do ensino médio, às vezes eles olham para uma obra e ficam, nossa, o que será que o artista quis representar aqui? Gente, o artista não quis representar nada, porque se ele quisesse representar, ele teria representado. O que ele está representando nessa obra é uma composição. Nós precisamos usar essa palavra. É uma composição de linhas, cores, formas, livremente. Então, ele faz essa composição harmoniosa. O artista, ele pensa, ele olha ali e fala, vou colocar uma imagem aqui, uma aqui, para dar um equilíbrio aqui. É isso que o artista pensa na hora. E outra coisa também que o artista pensa é qual a emoção que ele quer passar. Se ele quer passar alegria, tristeza, tranquilidade, isso tudo ele passa através das cores e das formas que ele está usando. Então, é uma forma muito diferente de fazer arte, é muito interessante e é difícil, né, de você fazer um estilo artístico desse. Pensa porque o artista, quando ele quer representar uma tristeza, se ele representar uma pessoa triste, fica muito claro. Você olha ali numa pessoa triste, você entendeu. Agora, se ele quiser representar uma tristeza com uma obra abstrata, ele vai passar isso através de linhas, de cores. Então, é uma forma diferente de fazer arte, muito importante, muito respeitada. Eu gosto bastante desse estilo artístico. E a gente tem que simplesmente aprender a valorizar esse estilo artístico, tá? Então, o abstracionismo, os artistas abstracionistas, eles não querem representar nada que seja conhecido pelo nosso cérebro. Eles criam uma forma diferente de fazer arte, tá? Então, tem algumas curiosidades aqui. Ainda que o abstracionismo tenha surgido com esse nome, abstracionismo, no início do século XX, a arte abstrata já existia na pré-história, na antiguidade. Como assim, professora? Então, claro, na pré-história e na antiguidade, quando a gente estudou, nós não falamos sobre isso, né? Porque ele só foi reconhecido como a obra artística aqui no século XX. Mas lá na pré-história, na antiguidade, as pessoas já faziam linhas aleatórias, usavam cores aleatórias. Sabe quando você pega um caderno, você começa a fazer linhas, traços, sem querer representar nada?
é uma obra abstrata que você está fazendo, é um abstracionismo que você está fazendo. Então, na pré-história, se a gente analisar as pinturas rupestres, a gente consegue ver elementos ali que não representavam nada, que eram um estilo abstracionista também, né? Tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui, na antiguidade também, né? Mas ela só foi reconhecida como arte aqui no século XX. Então, ó, diversas culturas antigas realizavam elementos e pinturas que exibiam linhas, formas e cores de maneira não figurativa. Então, quando não tem uma figura, é uma obra abstrata. Características do abstracionismo aqui, né, tudo que eu já expliquei para vocês, é uma arte não representacional, ela tem a ausência de um objeto reconhecido, é uma arte subjetiva, ela se opõe ao modelo renascentista da arte figurativa e ela tem uma valorização aqui das cores, das formas e das linhas, das texturas, né? Aqui o abstracionismo tem algumas vertentes. Tem o abstracionismo expressivo, que a gente chama também de abstracionismo informal ou lírico, e aí o abstracionismo geométrico, que a gente vai ver no próximo slide. O abstracionismo informal, ele foi influenciado pelo expressionismo e pelo fauvismo. Lembram desses dois movimentos? Que eram bastante sentimentais, tinha uma liberdade criativa, muitas cores. Então, o abstracionismo informal foi influenciado por esses dois movimentos. E um dos maiores representantes dessa vertente, com certeza o maior, é o Kandinsky, que também foi quem fez essa obra aqui, tá bom? Mais para frente a gente vai falar sobre essa obra também. E aí nós temos o abstracionismo geométrico, que é o maior representante aqui, é o Pierre Mondrian. Então, olha só, o geométrico também, você olha para essa obra, não identifica uma imagem conhecida pelo seu cérebro, foi muito influenciada pelo cubismo e pelo futurismo. Lembra desses dois movimentos, o cubismo e o futurismo, né? Então, o abstracionismo geométrico foi influenciado por esses dois movimentos, que se caracteriza como aqui, está pautada pela forma geométrica e pelo racionalismo. Os elementos que caracterizam esse estilo são a racionalidade, a valorização da reflexão intelectual e a organização de formas geométricas. Então, o artista coloca, né, formas geométricas, vou colocar essa, vou fazer aqui e tal. Então, tem essa organização, essa racionalidade para fazer essa obra aqui, tá? Então, vamos lá. Kandinsky, né, o pai do expressionismo... O Kandinsky é o pai do abstracionismo informal, né? Muito importante o Kandinsky. E é muito interessante a história dele também. Então, vamos lá. Kandinsky foi um artista russo de destaque no início do século XX. Ele foi considerado pioneiro do movimento abstracionismo. O pintor trouxe inovação para o universo das artes, sendo um nome indispensável no modernismo europeu. Kandinsky decide ser artista. Vamos lá. Antes de estudar arte, Kandinsky estudou direito em Moscou. Tinha uma vida estabilizada profissionalmente. Ele já era adulto, né? Ele já era formado. Ele fez doutorado e defendeu sua tese do doutorado com o tema sobre a legalidade dos salários. Olha que interessante. Nunca é tarde para recomeçar. Em que discorria sobre a condição de vida da classe trabalhadora. Ele estava em outra área, ele era professor universitário. Ele possuía um cargo na universidade e trabalhava em uma editora como diretor artístico. Até que, no ano de 1896, foi inaugurada uma importante exposição de pintura impressionista em Moscou. Nessa mostra, Kandinsky teve contato com as obras de Monet e ficou realmente impactado, principalmente com uma série que exibia montes de feno. Então, ele ficou muito... na aula sobre impressionismo, nós falamos sobre essa obra aqui de Monet, né, sobre essa série que exibia montes de feno. Nós falamos lá na obra do impressionismo, então, se você não lembra, volta lá. Essa exposição, né, foi lá para Moscou, na Rússia. Kandinsky foi assistir e se impactou, falou, Jesus amado, é o que eu quero ser quando crescer. Brincadeira, porque ele já era adulto, já era professor universitário, então ele já tinha uma vida estabilizada, interessante, né? E ele decidiu mudar de vida e resolveu ser artista. Olha só, quando já tinha 30 anos, Kandinsky toma essa decisão, que mudaria a sua vida para sempre. Ele nega uma proposta de trabalho como professor numa outra universidade e resolve abandonar sua carreira na jurisprudência a fim de dedicar-se à arte. Então, ele era um homem já formado,
bem racional quando ele decidiu ser artista. Então, no início de sua carreira, Kandinsky encanta-se com a pintura de paisagens. Então, ele começou a paisagem, claro, porque ele se impactou com as obras de Monet. E Monet pintava paisagens, né? Então, foi a primeira referência que ele tinha. Mas ele não gostava de pintar modelos vivos, ele queria a natureza mesmo. E olha como ele mudou, né? Depois, Kandinsky inspira-se nas cores propostas pelo fauvismo, né? Lembra daí? Então, ele foi juntando as referências. Ele primeiro se baseou no impressionismo, bem antes do final do século XIX. Depois, ele conheceu as pinturas fauvistas, todas coloridas, e ele começou a relativizar, a representação figurativa. Então, né, ele começou com as paisagens, daí colocou as características do fauvismo, e daí ele começou a pensar, mas por que precisa representar uma situação real? Posso fazer uma composição aqui diferente. Aí ele começou a criar as composições abstratas. E por volta, então, de 1910, 1911, o pintor realiza suas primeiras telas, denominadas improvisações. E essa, então, é considerada a primeira obra abstrata europeia. Essa obra aqui, né, que é a primeira aquarela abstrata, 1910. Então, essa é considerada a primeira obra abstrata da história. Mais uma improvisação do Kandinsky. Vejam, né, como ele criava, uma forma diferente. Eu acho ele tão corajoso. Largar uma profissão bem estabilizada que ele tinha para criar uma nova forma de arte que com certeza seria muito criticado, porque, né, naquela época também as pessoas estavam criticando tanto tudo, então ele começou a criar uma forma completamente diferente também de fazer arte. Cruz Branca. E essa obra aqui, que eu já mostrei para vocês lá no início, Sobre o Branco 2, 1923. Então, reparem que o nome das obras dele, não tem um nome certinho, o nome das obras. É improvisação, composição, Sobre o Branco. São nomes assim, porque é uma criação dele, né? Não é figurativa. Então, o nome também é bem diferente dos convencionais. E aqui, Pierre Mondrian. Pierre Mondrian foi um pintor holandês que despontou no começo do século XX e sua obra virou símbolo poderoso de modernidade. Mondrian ele é conhecido, ele nasceu na Holanda no dia 7 de março de 1872. Ele é filho de um pastor e cresceu em um ambiente extremamente religioso, pastor religioso, né? E aqui, em 1892, ele ingressou numa academia de artes em Amsterdã. E quando ele era iniciante, ele pintava paisagens, mas já revelava uma inquietação peculiar, ele já não gostava, alguma coisa está de errado aqui, não é bem isso que eu quero fazer. Mas ele mostrava a natureza simplificadamente. Então, olha, mas já revelava uma inquietação peculiar ao moldar a natureza, os moinhos e as igrejas com uma visão geométrica do mundo. Suas obras mais antigas seguiram o estilo dos impressionistas. Ele também, assim como Kandinsky, se baseou nos impressionistas, só que ele mostrava de uma forma mais simplificada, sem muitos detalhes nas obras dele. Olha, uma árvore, a árvore cinzenta. Então, aqui ele já estava mostrando, ele estava tentando fazer uma obra figurativa, mas ele não estava se adaptando muito nesse estilo, né? Então, olha, por volta de 1909, começou a pintar no estilo mais abstrato. Ao longo dos anos, objetos e paisagens foram se decompondo em traços mais básicos. Então, ele foi eliminando os excessos e foi diminuindo a quantidade de traços, simplificando até que chegou nas obras abstratas, né? Na natureza, a superfície das coisas é bela, mas sua imitação é sem vida. Isso que ele pensava. A natureza é linda, mas quando eu vou imitar a natureza, não fica lindo como era. Então, nesse sentido, ele começou a não querer mais representar a natureza, representar as coisas, as pessoas que existiam, porque ele não estava vendo muito sentido nisso, né? Ele achava que era bonito, mas lá, na minha tela, perdia a vida. E aí, começou a simplificar, né? Em 1911, Pierre Mondrian foi para Paris, onde teve contato com outros artistas. Aqui ele conheceu alguns abstracionistas, né? E conheceu também os cubistas, Pablo Picasso, Georges Braque, que ele teve bastante influência aqui dos cubistas.
E aí, hoje, quando a gente fala em Pierre Mondrian, a gente lembra dessas obras do Pierre Mondrian, também sem um nome definido, Composição A, de 1923. As composições clássicas com quadrados e retângulos delimitados por linhas pretas só surgiram próximo dos 50 anos da idade do artista. Então, ele ficou bastante tempo ali martelando naquele outro estilo, até ele descobrir o estilo que realmente ele gostava e que se identificava com o perfil dele. Então, é esse o estilo hoje que a gente lembra do Mondrian. No modo radical de Pierre Mondrian, destacam-se os traços horizontais e verticais, as paletas de tintas, apenas as cores primárias, o vermelho, o azul, o amarelo, mais o preto e o branco para fazer os contornos, né? Interessantíssimo. Então, é uma representação tão simplificada e ao mesmo tempo tão importante, né? Tão significativa. Então, tão simplificada e tão significativa. Parece que se contradiz, assim, mas eu acho muito bacana, muito importante o trabalho do Mondrian. Aqui também, né? O trabalho do Mondrian. Paul Klee, pessoal, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre o Paul Klee, porque ele também é um artista muito importante, abstrato, tá? Então, Paul Klee foi um pintor suíço, um estilo único que foi influenciado pelo expressionismo, pelo cubismo, surrealismo e orientalismo. Veja que aqui ele já teve uma mistura de mais movimentos artísticos. Paul Klee, quando criança, foi orientado principalmente para ser músico, tendo tocado violino desde os 8 anos de idade. Mas, na adolescência, ele descobriu que a pintura lhe daria maior liberdade para expressar o seu estilo e expressar suas ideias radicais. Então, olha, ele começou sem pôr cores nas pinturas dele. Ó. Embora Klee seja agora considerado um mestre da teoria da cor, ele passou muito tempo em sua busca por seu senso de cor. Ele não pintava nada, ele pintava preto e branco, dizendo que ele nunca ia ser pintor, ele só desenhava. Em 1912, inspirado no cubismo e na arte abstrata, ele começou a trabalhar com aquarelas pálidas e paisagens primitivas. Paisagens primitivas é mais simples, né? Mais grosseiras. Então, ele começou nesse estilo. E aqui a gente vê as pinceladas, aqui, ó, que lembra muito essa arte primitiva, sem a delicadeza das linhas. E hoje nós temos esse trabalho do Paul Klee, né, que é um trabalho muito importante, esse estilo que ficou definido para ele. O nome dessa obra é Senécio, de 1922. Uma de suas obras mais famosas, onde o rosto humano surge esquematizado, dividido por retângulos pelo uso de cor. Então, mas é uma obra abstrata, né? Não é um ser humano. Ele tem uma composição de imagens aqui. Ele deu esse nome, Sinésio, mas ele é uma obra abstrata, não é uma pessoa que está desenhada aqui. É uma composição que lembra muito o cubismo, inclusive, né? Nela aparecem vários quadrados contidos em um círculo, representando uma máscara, mostrando uma face colorida do artista. Muito importante. Aqui também, né, além do enorme reconhecimento da sua arte na Europa, em 1924, seu trabalho foi levado para Nova York. Então, Paul Klee é considerado o pai da pintura abstrata, oscilando entre o expressionismo, o surrealismo. Então, ele é muito importante também aqui. Eu já falei aqui que o Kandinsky é considerado o pai do abstracionismo informal, o Pierre Mondrian é pai do abstracionismo geométrico, e aqui nós temos o Paul Klee, que também é considerado o pai do abstracionismo. Então, são artistas, né, que são considerados pai, porque são artistas muito importantes para o abstracionismo. Nós não podemos deixar de considerar nenhum deles. São artistas muito fortes. E aqui, para finalizar esta obra, a última obra de Paul Klee, que ao longo da sua vida os gatos foram bastante importantes para o Paul Klee, né? Ele sempre representava elementos dos gatos em suas obras. Ele gostava desse tema, né? Então, Paul Klee estava pintando o seu gato favorito quando ele faleceu e deixou a sua obra inacabada. Então, essa obra ficou intitulada como A Montanha do Gato Sagrado. Então, ele faleceu quando ele estava fazendo essa obra, né? E aqui, para fechar esse movimento artístico tão importante para a história da arte, até os dias de hoje, grandes artistas se baseiam no abstracionismo. O abstracionismo veio realmente para mudar completamente a forma da gente perceber e apreciar uma obra artística. Então, é um movimento muito importante mesmo da história da arte. Eu coloquei aqui um resumão para a gente fechar essa aula, tá? Então, vamos lá. O abstracionismo, o movimento artístico do século XX, rompe com a representação figurativa, em favor da expressão puramente visual.
Surgido no início do século, artistas como Kandinsky e Mondrian exploram formas, cores, linhas, buscando capturar a essência espiritual e emocional da arte. O abstracionismo pode ser dividido em duas correntes principais, que é o abstracionismo lírico ou informal e também o abstracionismo geométrico. Esse movimento artístico influenciou diversas áreas artísticas, incluindo pintura, escultura, arquitetura, deixando um legado de liberdade criativa e experimentação visual tão importante nas obras artísticas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção aqui neste módulo. Beijo grande e nos vemos no próximo.